Sempre qualquer um que queira trazer alguma coisa aí que pode ajudar a turma, sempre fica à vontade. Então, começou aqui a gravação. Pessoal, hoje o que a gente vai fazer aqui, deixa eu compartilhar já a minha tela com vocês. Então, compartilhei, aqui estão todos vendo a tela, certo? Todo mundo vendo a Certo, tela aí? professor. Tudo Beleza. certinho. Então, a gente vai começar a fazer algumas coisas de desenho. Então, quando eu comecei esse projeto com vocês lá 3 semanas atrás, falei, vou criar aqui uma aplicação que é do Windows Form, e até agora não tinha utilizado o recurso específico do Windows Form, a não ser aqui o Message Box, que faz parte do Windows Form, que até poderia usar uma escrita em console. Mas uma das coisas legais de trabalhar com o Windows Form é a possibilidade de fazer desenhos. E particularmente quando nós trabalhamos com os problemas aí de pesquisa operacional, em vários deles é possível fazer uma representação de desenho. Se pegamos esse próprio exemplo aí do problema do transbordo com fábricas, ponto de transbordo, né, fábrica, centro de distribuição e lojas para demanda, você poderia ter isso daí espalhado no mapa, ter um local de cada uma das possíveis fábricas, um local de cada um dos possíveis pontos de transbordo e um local de cada um lá dos pontos de demanda. E representar depois graficamente quais delas que são escolhidas e como que é o fluxo de transporte entre cada uma delas. Então, o que nós vamos fazer hoje aqui, eu vou passar para vocês os elementos de como que nós desenhamos. E daí vai permitir fazer alguns desenhos aqui nesse problema do transporte, problema do transbordo, e depois vai permitir, nos outros problemas que nós tivemos aqui na disciplina, que vocês também façam os desenhos. Beleza. Então, eu vou abrir aqui o nosso formulário, ali a parte gráfica dele. E quando nós pegamos um formulário, isso aqui depois vai valer para outros componentes que nós colocarmos, nós temos propriedades e eventos desse objeto aqui, formulário. Então, se nós pegarmos aqui, ó, o formulário selecionado, eu posso vir aqui em propriedades e esse outro aqui do lado que são eventos. A mesma coisa vale para cada um dos botões. De maneira sem entrar em detalhes, nós já passamos um pouquinho por isso, porque ó, propriedades, uma delas do botão é o text, que é o que fica escrito aqui. Problema de transporte, porque o text aqui está problema de transporte. Uma outra propriedade é o name. O name é como que esse botão ele vai ser chamado ao longo do programa. E eu tinha colocado aqui o name dele com problema transporte. Vejam o seguinte, eventos. Já tem aqui um evento que está até com o clique aparecendo com o que é para ser executado quando tivermos esse evento clique, ou seja, ser clicado no botão. Se dermos 2 cliques aqui, te vem para esse evento do botão problema transporte, o evento clique, ele deixa até aqui com o underline clique, isso feito, e esse código aqui é executado. Deixa eu voltar aqui no formulário, nós temos outros componentes que nós podemos adicionar, além de botões. Vou pegar aqui, por exemplo, igual o Exal utilizou ali no exemplo dele, um text box. Text box é um lugar que vai permitir com que o usuário digite valores. Então, vou pegar aqui um text box e vou colocar num lugar qualquer aqui do formulário. Da mesma forma, esse text box, ele tem propriedades. O text é o que fica escrito aqui nele. Então, se eu colocasse o text como 100, ele ia começar ali com o valor 100. E o name. Pessoal, acho que eu caí e voltei aqui, né? Agora estão me ouvindo de novo? Sim. Aqui tá normal, professor. Apareceu aqui uma mensagem, não sei se você foi desconectado, daí na sequência voltou. Então, até aqui tudo bem, pegaram certinho, né, a propriedade de text ali com o valor 100. Tem uma outra propriedade que isso vai ter para cada um dos componentes, que é um name. Quando eu coloquei os botões aqui, eu coloquei de maneira bem inicial, só para a gente fazer,
Mas uma coisa que ajuda bastante é nós termos um prefixo para cada um dos componentes. Então aqui eu poderia colocar como se fosse direto, né? Valor, e ser esse name desse text box. Mas ajuda bastante de colocar aqui um prefixo. E geralmente o text box eu uso ali o TXT. Não é obrigatório colocar isso, mas auxilia depois para nós sabermos já o que nós estamos manipulando. E assim saberemos de maneira mais automática quais são propriedades que existem deles e até eventuais métodos. Se fosse pegar aqui no problema do transporte, né, não vou alterar aqui que isso pode dar alguns problemas no código, mas definiria aqui BTN problema transporte. Aqui colocaria, né, igual eu já fiz nesse aqui do transporte usando classe, aqui eu já coloquei mais corretinho, BTN transporte classe. E dentro desse, voltei aqui no text box, além das propriedades, que aqui são as diversas, tem os eventos. Um dos eventos que tem, que o Exal usou ali na apresentação dele, é o text change, que é o que é para fazer quando tiver uma alteração no valor que está aqui no text box. Outros elementos que nós temos aqui. Nós temos um elemento que é o picture box. O picture box é o que vai permitir com que a gente faça desenhos. Então eu vou pegar aqui e arrastar um picture box. E esse picture box tem também lá os eventos deles e as propriedades. Uma das propriedades que tem é o size, que é o tamanho aqui. Então tem algumas coisas que nós podemos fazer de forma gráfica ou alterando direto o valor da propriedade. Ó, mexi aqui no tamanho dele, automaticamente trocou aqui para 409 por 201. Vou colocar aqui um tamanho 400 por 400. Ele pegou lá e deixou o nosso picture box com tamanho 400 por 400. E nesse picture box é um dos lugares que nós podemos fazer desenhos. O que eu vou fazer aqui? Vou criar um botão, de maneira que ainda até bem fora do nosso programa, em si, pensando no problema do transporte, aqui bem genérico, que eu vou chamar aqui esse botão de desenhar. Eu vou colocar o text dele desenhar e o nome dele vai ser BTN desenhar. E o objetivo é que quando a gente clique nesse botão aqui, ele faça um desenho. Então eu vou lá colocar, ó, eu consegui acessar esse evento clique fazendo um duplo clique em cima do botão desenhar. Mas poderia vir aqui e no clique colocar qual que é a ação a ser feita. Então, um atalho que tem, né, no lugar de dar 2 cliques aqui em cima desse evento clique, dar 2 cliques lá em cima do botão. Para os outros eventos, a gente teria que vir aqui e colocar a ação ali dele. Só o que a gente consegue, se a gente conseguir desenhar, a primeira coisa que nós temos que fazer é definir um objeto da classe Graphics. Se eu digitar aqui Graphics, ele vai aparecer, ó, tem essa classe que está dentro do namespace system.drawing. O system.drawing, quando nós criamos uma aplicação aí que é do tipo Windows Form, ele já vem aqui referenciado em cima. Aparece em cinza porque nós não estamos utilizando qualquer classe do system.drawing até o momento. Agora eu vou colocar aqui que eu quero utilizar, né? Eu quero declarar um objeto aí que é da classe Graphics, que eu vou chamar aqui de G. Bom, esse G é o que vai permitir com que a gente faça desenho. Mas onde que nós queremos fazer desenho? Nós queremos fazer desenho aqui nesse Picture Box. Esse Picture Box tem uma propriedade dele, que é a propriedade Name. Deixa eu achar aqui, a Name, em algum lugar vai estar aí, talvez esteja aqui em cima. Veio ali como Picture Box 1. Eu vou chamar isso aqui como Pic Desenho, colocando ali o pic para referenciar que é um Picture Box e dar um nome ali de desenho para ele. E vou dizer o seguinte, que Create Graphics G é igual a pic desenho ponto create graphics. Isso daqui vai permitir que quando nós utilizarmos os métodos de desenho desse objeto G, o desenho seja feito
aqui nesse pique desenho. Por exemplo, eu tenho aqui no G um fio rectangle. O que nós temos que passar ali nesse desenho de um retângulo? Quando fala fio rectangle, é um retângulo pintado inteiro dentro. Nós temos aqui algumas assinaturas do método. Isso aqui é até uma palavra que eu não tinha usado de maneira explícita com vocês, mas assinatura do método, de maneira bem informal, são as formas como nós podemos chamar o método. Então, tem uma forma que nós passamos aqui um objeto do tipo brush, que vai ser ali o pincel, e um objeto do tipo retângulo. Tem uma outra forma que nós podemos passar um brush e um retângulo, só que esse retângulo sendo de variável do tipo float. Uma outra forma é passar aqui um brush, um float x, um float y, um float largura, um float altura. Esse x e o y seria basicamente em qual coordenada x e qual coordenada y começar a fazer o desenho. Aqui é pela largura e aqui a altura que terá o desenho. E tem a mesma coisa, só que daí considerando o x, o y, a largura e a altura como sendo inteiros. Vou fazer aqui o seguinte, eu vou colocar, se eu usar direto assim um brushes.blue, isso daqui é um pincel azul. E vou colocar aqui 10 para o x, vou colocar 10 para o y, e vou colocar a largura 50 e a altura 80. Então, isso daqui que está de ação ali naquele nosso evento clique do BTN desenhar. Coloquei aqui para executar o nosso programa e vou dar um clique ali no nosso botão desenhar. Vim aqui e cliquei no botão desenhar. Ele desenhou aqui. O que é o 00? Se nós pegarmos o nosso Picture Box, o 00 dele é aqui. É no canto superior esquerdo. E daí x vai para a direita, y para baixo. Então nós vemos 10 para a direita, 10 para baixo e desenhamos ali um retângulo de largura 50, altura 80. Esse Picture Box, ele fica como padrão, ali quando nós criamos, com a mesma cor que nós temos lá no formulário. Nós podemos pegar ele aqui e no Back Color trocar. No lugar de deixar essa cor Control, que é a cor padrão, nós podemos colocar, por exemplo, colocar aqui uma outra cor qualquer, vou colocar esse Button Highlight, tá? Vai ficar essa cor aqui no nosso Picture Box. Aí, ele já está ali branco, fica mais fácil de identificar que, ó, realmente, ele veio 10 para a direita, 10 lá de cima para baixo, e desenhou aqui 50 de largura, 80 de altura. Bom, nesse desenhar, poderia fazer algumas coisas mais interessantes aqui. Vou brincar um pouquinho agora com vocês. Eu vou colocar que eu quero desenhar vários círculos aleatórios. Como eu poderia fazer isso? Eu vou colocar aqui uma variável que é do tipo int, que é a quantidade, que é quantos que nós queremos gerar aleatório. Vou colocar aqui que eu quero gerar 20 deles aleatórios. Se eu quero gerar aleatório, eu vou precisar de um objeto lá do tipo random. Vou chamar aqui de aleatório igual a new random e vou colocar lá com a semente 1. E daí podemos fazer o seguinte, de int i igual a 0, enquanto i for menor do que quantidade, i mais, essa parte do create graphics a gente vai ter que jogar para cima, né, para que deixar associado aqui, né, instanciado e associado para podermos desenhar. E da mesma forma que existe o fio rectangle, existe o fio elipse. Então, se nós pensarmos ali, né, o nosso círculo é um caso particular da elipse. E daí tem aqui a maneira para desenhá-la. A gente vai colocar basicamente aqui o mesmo padrão. Qual que é a diferença no desenho em relação ao retângulo? Você vai colocar também um x, um y, uma altura e uma largura.
ele vai desenhar a elipse que cabe aqui dentro desse retângulo. Se nós colocarmos um quadrado, a elipse ali é um círculo. Então, vou colocar aqui da mesma forma, vou colocar assim, ó, brushes.blue, e daí vou colocar isso daqui, que as coordenadas vão ser todas aleatórias, todas em lugares aleatórios. Então, podemos declarar aqui, por exemplo, um int x, e esse x daqui é um aleatório, ponto next. Aquele nosso formulário tem aquele nosso picture box, desculpa, tem 400 por 400 de tamanho. Então, eu vou colocar aqui que é entre o 10 e 390 para gerar aleatório e fazer com que os nossos círculos ali tenham um diâmetro de 5. Então, fazer a mesma coisa aqui com o x, que eu fiz para o x, fazer com o y, e daí agora aqui na hora do desenho, eu vou colocar lá o x, o y, e vamos fazer que o diâmetro dele seja 5. E eu vou até tirar essa linha aqui de desenhar o retângulo, para desenhar simplesmente ali os nossos círculos. Beleza. Executamos isso daqui. Esperar ali o tempinho dele. Vou apertar aqui o desenhar. Gerou ali 20 círculos com diâmetro de tamanho 5. Tá certinho, né? Com o fio elipse. Ah, ficou muito pequeno com o 5, fica ruim de ver. Vou colocar aqui com tamanho 10 o diâmetro. Beleza, só trocar ali para 10. Ó, estão lá os nossos desenhos. Bom, agora, no lugar de ter aqui o 20 de maneira direta, eu queria pegar e colocar o seguinte, que nesse formulário, pega-se o valor que está digitado aqui nesse text box, que nós chamamos lá de txt, sei lá o que, txt valor, e vai desenhar essa quantidade aqui de pontos. Então, poderia pensar de, vou colocar aqui, né, quantidade, eu vou colocar txt valor, e a propriedade que aparece, o que está digitado, é a propriedade text. Te vê lá que é propriedade, né, que parece até com essa chavinha, e tem lá o get set. Nós podemos tanto recuperar o valor que está lá, como podemos definir um valor para a propriedade text. Bom, coloquei txt valor.text e deu erro aqui. Por que dá esse erro? A propriedade text, o retorno dela, né, o tipo dela ali vai ser string, e a nossa variável aqui, quantidade, é um inteiro. Mas a gente vai digitar ali números, que números, né, estão como textos, mas podem ser convertidos ali para inteiros. Então, eu vou colocar assim, int.parse. Isso daqui faz a conversão. Ele vai pegar e converter aquele texto para número. Então, se nós pegarmos aqui e executarmos agora, vou fazer primeiro com 20, depois eu volto com 100, desenhar, desenhou lá os 20, se colocar agora aqui 100, ele desenha lá os 100. Se colocasse aqui 500, ele desenha 500. Se colocasse aqui 5, o que aconteceu com o 5? Ele desenhou 5, só que em momento algum se apaga o que já estava. Nós não colocamos qualquer instrução para que o desenho fosse limpo. Nós simplesmente fazemos, vai lá de novo, vai desenhar naquele pique desenho. Poderia fazer o seguinte, que poderia vir aqui no pique desenho e tem uma coisa que a gente pode fazer é limpar a imagem. Pode colocar a imagem. Depois eu faço essa mudança aqui com vocês. Vou precisar fazer algumas outras coisinhas, tá? Para isso. De uma maneira bem simples aqui. Vou fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui pique desenho, ponto. Não, pique desenho não. G, ponto. Fio elipse. Vou fazer assim, ó. Fio elipse não. Fio rectangle. E vou colocar assim, um brushes, ponto white.
e colocar que esse retângulo ele começa no 0, 0 e tem tamanho 400 por 400. O que eu estou fazendo aqui, basicamente, é antes de começar a criar esses círculos aqui aleatórios, pegar lá e pintar inteiro de branco, colocar um retângulo de tamanho 400 por 400 que começa no 0, 0, branco. E daí, dessa maneira, se colocar aqui o 100 e depois voltar para o 5, ele vai pintar, vai fazer um retângulo branco e desenha lá os nossos pontos depois. E daí, com isso daqui, nós conseguimos ter aí essa ferramentinha de desenho. Então, pessoal, receita de bolo bem básica, essa daqui, para nós começarmos a trabalhar aí com a ideia de desenhos. Tranquilo até aqui, galera? Tranquilo, professor? Tranquilo? Beleza. Então, beleza? Só uma vez que nós temos isso, vamos começar agora a utilizar esses conceitos lá dentro da nossa classe de problema do transporte. Então, vou voltar aqui no nosso problema do transporte, tá? Voltar aqui nesse nosso arquivo. E nós temos essa classe aqui, problema do transporte, que nós já colocamos ali várias coisas dentro dela, né? Mexemos com número de origens, destinos, transbordo, já estamos trabalhando com um modelinho aí mais completo. Eu vou fazer agora o seguinte, essa matriz de custos variáveis entre os pontos, entre origens destinos, entre origens transbordos e transbordos destinos, a maneira mais básica de nós pensarmos nelas seriam como se fossem as distâncias entre cada origem e cada destino, de maneira que cada unidade de distância tivesse um custo de uma unidade monetária. Tá? Então, deixar aí de maneira mais simplificada. Se nós queremos agora fazer isso daqui, então esse cálculo de distâncias, nós precisamos ter as coordenadas. E nós vamos trabalhar agora com isso. Nós vamos fazer as coordenadas de cada um dos pontos, de cada uma das origens, de cada um dos pontos de transbordo e de cada um dos pontos de destino. Uma vez que nós tivermos essas coordenadas deles, nós conseguiremos calcular as distâncias entre cada um desses pontos e utilizaremos essas distâncias como sendo os nossos custos. Beleza. Para representar essa parte das coordenadas, nós podemos usar algumas maneiras. Uma delas seria ter uma matriz de duas colunas, que a primeira coluna representa a coordenada x, a segunda coluna representa a coordenada y. Essa seria uma maneira. Nós podemos criar uma classe chamada coordenada. E nessa classe chamada coordenada, nós podemos ter ali propriedade, né, ou campo, simplesmente aqui, x e y, e daí ter um vetor de coordenadas. Como eu quero trabalhar um pouquinho com vocês essas ideias aí de classes, eu vou por essa segunda opção. Mesmo que esse caso pudesse até ser mais simples, utilizar ali direto uma matriz de duas dimensões, uma matriz de duas colunas. Vai fazer aqui o seguinte, eu vou pegar lá fora dessa classe aqui, problema transporte, pegar aqui fora, vir aqui dela, e eu vou criar aqui uma classe chamada coordenada. Só que eu vou deixar essa classe aqui pública. E essa classe coordenada tem de campos? Ela tem um campo que é do tipo inteiro, aqui que eu vou chamar x. E um outro que é o y. De maneira georreferencial, a gente teria aqui, né, latitude e longitude. Aqui eu vou colocar como x e y para ficar um pouco menor aí essa nossa escrita. Vejam o seguinte, aquilo que eu queria comentar. Eu não coloquei qualquer coisa de get set aqui no x. Então ele aparece como sendo um campo. Ó, é um campo do tipo int que está lá na classe coordenada e é o campo ali chamado de x.
Se colocasse aqui aquele atalho para get, set, já transformando em propriedade, você ia ver o seguinte, passasse aqui um mouse em cima do X. Não aparece mais ali a palavra campo e aparece aquela chavinha dando um indício, né, indicando que é propriedade. Então aqui, pessoal, no código, até para a gente conseguir programar de maneira mais rápida e ter acesso a tudo, eu vou deixar tudo como campo. Mas, lembrando, né, se fosse fazer isso para passar para outro, para utilização, ou às vezes para um próprio controle próprio, ficaria mais recomendado ali com o uso das propriedades. Ok, uma vez que nós temos essas coordenadas, eu posso vir aqui, o seguinte, ó, eu posso declarar um vetor, vou colocar até aqui embaixo. Esse vetor, ele é do tipo coordenada e eles são as coordenadas das origens. E aqui nós vamos colocar, né, vamos ter esse vetor com o tamanho dele sendo o número de origens e vamos preencher cada uma das coordenadas das origens. Da mesma forma, nós podemos ter aqui um que é coordenadas dos transbordos e um aqui que é coordenadas destinos. Precisamos preencher esses valores. Então, vamos voltar aqui um pouquinho no nosso código e analisar. Bom, no momento que nós temos aqui, que instanciamos um objeto, nós estamos fazendo aqui, né, ó, definindo qual que é o número de origens, destinos, aquele gerador de aleatório, estamos já criando os custos, ofertas, demandas. Poderia fazer o seguinte, antes aqui, você poderia ter lá, chamar um método que é criar coordenadas. Vou colocar assim, né, ele vai dar um erro aqui, porque esse método aqui nem existe. Bom, método criar coordenadas, então nós temos que criar ele aqui. Eu vou dizer aqui que é um método sem retorno, chama lá criar coordenadas. Então aqui se criar coordenadas. Para criar coordenadas, nós temos que criar coordenadas das origens, dos destinos e dos transbordos. Poderia aqui separar em criar coordenadas origens, criar coordenadas transbordos, criar coordenadas destinos. Fazer aqui uma primeira maneira, como se tudo tivesse no mesmo código, depois eu vejo se a gente faz uma mudança nele ou deixa assim mesmo. Então, vou pensar primeiro lá nas coordenadas das origens. Então, vamos ter aqui coordenadas origens, vai ser um novo vetor lá do tipo coordenada, e que o tamanho dele é num origens. Aí precisamos definir as coordenadas x e y, cada um deles. Então, a gente precisa dizer que for int i igual a 0, enquanto i for menor do que número origens, quero fazer aqui o i mais. E aqui dentro, a gente vai ter que dizer qual que é a coordenada x, a coordenada y de cada um desses pontos. Eu vou executar isso daqui, e agora, né, nós temos aqui essa parte do criar coordenadas, e eu vou fazer isso aqui como o nosso começo, já para deixar o programa parar ali quando chega na criação das coordenadas, que tem alguns detalhes que eu quero mostrar aqui para vocês. Então, tinha lá os transportes no classe, chegamos aqui, ó. Temos lá que o nosso número origens é 50, vamos criar esse vetor. Por enquanto ele aparece aqui como nulo, né? Ele nem foi criado. E agora temos aqui coordenadas origens. E vejam o seguinte, cada um deles está como nulo. Por que que acontece isso? Esse vetor é lá de coordenada. E coordenada é uma classe. Então, em cada uma das posições tem um objeto que é aqui do tipo coordenada. E para nós podermos acessar lá o x, o y, trocar valor,
nós precisamos instanciar. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que dizer, primeiro, que coordenadas origens na posição I é igual a null coordenada. Então, olha lá o que vai acontecer. Por enquanto, se nós pegarmos lá até null, vamos concentrar aqui no 0, tá? Tá lá como nulo. Agora temos aqui o I valendo 0 e passamos aqui. Agora, lá na posição 0, aqui tem um objeto lá que é do tipo coordenada, que está no namespace problemas de transporte. E o valor x está 0 e o valor y aqui está 0. Uma vez que nós temos isso, nós podemos dizer que coordenada na posição I, com a coordenadas origens, coloquei errado aqui, coordenadas origens, na posição I, ponto x igual a aleatório, ponto next, e daí eu vou colocar aqui, né, entre 10 e 390. E a mesma coisa nós podemos fazer para o valor de y. Com isso daqui, pessoal, se nós executarmos, ele vai primeiro aqui dimensionar o vetor, e daí depois disso, para cada uma das posições, vai instanciar ali como sendo um objeto do tipo coordenada, e lá no final nós vamos sair com coordenadas origens, ali todo preenchido, cada uma delas terá o seu valor aleatório. Repara o que ia acontecer se nós não colocássemos essa linha daqui. Vou fazer agora com essa linha comentada, né? Se nós não tivéssemos ali instanciado em cada uma das posições. Iria dar problema aqui de que referência de objeto não definido para uma instância de um objeto. Porque lá na coordenadas origens, na posição 0, o que está aqui é o nulo. Então nem tem lá o ponto x, o ponto y. Então, quando aparecer esse tipo de erro, referência de objeto não definida para uma instância de um objeto, provavelmente o que faltou foi em algum lugar fazer essa inicialização aqui, né, instanciar lá o objeto. Bom, uma vez que nós fizemos aqui para as origens, fazer para transbordos e destinos será bem similar. Então, vou colocar aqui coordenadas transbordos. Daí o que vai mudar é que vai ser aqui número de transbordos. A gente vai trocar aqui. Lembrando, né, eu falo para a gente tentar usar sempre o mesmo índice, embora funcionasse aqui com o I, como para o transbordo nós estamos utilizando o índice K sempre, tentar manter esse padrão daqui, porque vai ajudar bastante depois em fazer acompanhamento de programas. E da mesma forma, nós temos as coordenadas dos nossos destinos. E daí nós podemos ter aqui coordenadas destinos igual a null coordenada, número de destinos, e daí aqui agora de j igual a 0, enquanto j for menor do que número destinos, fazemos j mais. E aqui coordenadas origens na posição j, coordenadas origens na posição j, e opa, aqui eu tenho que mudar várias coisas, né? Aqui é destinos, problema de copiar e colar, né? A gente esquece de fazer algumas alterações. Aqui é destinos, e aqui são os nossos transbordos. São os nossos transbordos. Beleza, pessoal. Com isso aqui, nós temos os nossos pontos gerados lá de forma aleatória. E as coisas conseguem ficar mais legais. Uma vez que nós temos eles gerados aqui, isso aqui eu vou deixar, só para a gente ganhar aqui um tempo durante a aula, vou deixar tudo aqui no mesmo. Vocês poderiam pegar depois e separar em criar a coordenada da origem, criar a coordenada do transbordo, ou ter um método genérico, tá? Aqui eu vou deixar da uma maneira que funcione. E depois a gente pode até, em algum momento, voltar aqui, conforme dúvidas de vocês. Uma vez que nós temos as coordenadas geradas, nós podemos desenhá-la. Quando nós vamos desenhar, você pode pensar o seguinte:
eu fiz o desenho com vocês já num Picture Box. Poderia desenhar direto no Picture Box, mas como nós estamos trabalhando com uma classe aqui do problema do transporte, podemos fazer uma coisa mais interessante. Poderia ter aqui um campo, vai ser do tipo bitmap. Deixa eu só achar aqui como que a gente faz o bitmap. Tem coisas que às vezes eu não lembro de cabeça, só procurar aqui rapidinho, pessoal, na outra tela. Bitmap. Um pouquinho. Deixa eu ver aqui só. Ah, tá, beleza. Eu vou colocar aqui o using system.drawing. Esse arquivo aqui para o transporte, né, esse arquivo aqui do tipo CS, que é do tipo C Sharp, ele não está lá, ele não é o programa principal, que é o que ficou lá com o tipo do Windows Form. Então aqui ele não trouxe sozinho o system.drawing. Então eu fui lá e adicionei o system.drawing, e daí agora sim ele vai deixar eu fazer aqui, ó. Ter aqui o bitmap. Só, então, um bitmap vai ser ali um objeto que a gente consegue fazer desenhos também. E eu vou chamar isso aqui de desenho. O que vai ser a ideia aqui? Nós vamos criar um método desenhar que vai fazer o desenho aqui nesse bitmap chamado desenho. E depois nós vamos associar, vamos dizer que a imagem lá no nosso Picture Box recebe esse desenho aqui chamado desenho, essa imagem chamada desenho. Pois bem, fazer isso daqui da seguinte forma. Vou criar aqui um método chamado desenhar. Aqui que ele e esse desenhar, colocar aqui sem retorno, porque ele está alterando ali aquele próprio objeto chamado desenho do tipo bitmap. Então temos aqui o void desenhar. Beleza. O que a gente vai fazer aqui? Mesma ideia anterior. A gente vai pensar lá que vamos precisar de um objeto graphics do tipo G, e eu vou colocar aqui que ele é um desenho, ponto. Ah, aqui isso aqui eu vou ter que fazer algumas mudanças. Deixa eu só pegar aqui um pouquinho, pessoal. Bem rapidinho, deixa eu... Isso daqui quase sempre que eu vou fazer, eu preciso consultar. Dificilmente eu lembro de cabeça, mas é um negócio bem rapidinho, eu já consigo dizer aí para vocês. Já pego aqui, coloco na página certinho e até mostro. Só um pouquinho. Aqui, ó. De desenho. Beleza, deixa eu colocar aqui umas linhas igual. Beleza. Só. Então isso daqui, ó. Acho que vai funcionar assim. Qualquer coisa a gente volta aqui um pouquinho depois. Qual que é a ideia?
Quando nós declaramos aqui o desenho em cima, nós não definimos o tamanho dele. Então, eu vou fazer aqui nesse método desenhar, eu estou definindo que o desenho vai ter ali um tamanho 400 por 400. E daí dizendo o seguinte, graphicsg igual a graphics.fromImage desenho. Então, ele vai agora associar, né, esse objeto que a gente vai desenhar utilizando aqui o G com aquela imagem que tem lá no bitmap desenho. De forma que se nós quisermos desenhar lá os nossos pontos de origem, nós podemos fazer o seguinte, for int i igual a 0, enquanto i for menor que número origens, colocamos aqui o i++, e daí vamos colocar lá g.fillElipse, e vou colocar isso daqui em azul, os nossos pontos de origem, então brushes.blue. E daí lembre o seguinte, quando ele faz a elipse, nós colocamos o x inicial, o y inicial e o diâmetro. Então, se, por exemplo, nós quisermos fazer um desenho que tenha essa elipse, um raio de tamanho 5, e o ponto dela central é o ponto 80, 80, nós vamos precisar começar esse desenho no 75, 75, e ele ter uma altura, uma largura de 10 e uma altura de 10. Então, nós vamos descontar o raio aqui nessa parte do desenho. Como que nós podemos fazer isso daqui? Então, vou definir até aqui uma variável chamada raio. Raio, colocar como sendo 5. Devo dizer o seguinte, que aqui é para pegar coordenadas origens na posição i, ponto x lá, né, ou seja, o valor da coordenada x, menos 5. A mesma ideia vai valer para o y. Então, colocar coordenadas origens na posição i, ponto y, menos 5. E daí o tamanho é 10 e 10. Então, dessa forma aqui, nós vamos desenhar as nossas origens. E no lugar de colocar aqui o 5, né, a gente pode fazer de maneira mais genérica, que é colocando a variável raio. Então, fazer aqui a mesma coisa, colocando a variável raio. Essa mesma ideia nós podemos fazer para o desenho dos pontos de transbordo e os pontos de destino. Então, colocar aqui K igual a 0, enquanto K for menor que número transbordos, K++. Para não ficar a mesma cor, a gente pode colocar aqui, por exemplo, vermelho para ponto de transbordo. Aqui, coordenadas transbordo na posição K. Aqui a mesma coisa, coordenadas transbordo na posição K. E a mesma ideia vai valer para os nossos destinos. Vamos fazer aqui for int j igual a 0, enquanto j for menor do que número de destinos j++. E a cor aqui eu vou colocar como verde. Vamos ter coordenadas destinos na posição j, e aqui também a mesma coisa, coordenadas destinos na posição j. Então, com esse método aqui, desenhar, nós vamos ter aí o nosso desenho feito. As coisas vão funcionar da maneira como a gente está querendo. Então, vou voltar aqui um pouquinho e vou parar aqui. Eu não vou chegar a criar o nosso modelo e executá-lo, tá? Se nós pegarmos lá, quando nós instanciamos uma classe do tipo problema, um objeto do tipo problema do transporte, ele vai terminar aqui nessa situação do criar coordenadas. Lá no nosso formulário, nós temos lá, então, o método, declaramos, né, um objeto chamado meu problema, que é do tipo problema do transporte, e eu vou fazer aqui o seguinte, vou dizer que
pique desenho.image é igual a meu problema.desenho. Bom, aqui nesse nosso objeto, meu problema, quando é instanciado lá o objeto do tipo problema do transporte, ele parou aqui no criar coordenadas. Nós poderíamos colocar aqui também para ser executado o método desenhar. Beleza. Olha o que vai acontecer agora. Deixa eu ver se eu coloquei o breakpoint ou se eu não coloquei o breakpoint. Deixa eu voltar aqui no nosso formulário. Deixa eu colocar aqui para ele parar antes de criar modelo matemático, tá? Vou colocar para parar aqui um pouquinho antes. Paramos aqui. Ele não vai atualizar aqui ainda. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pular tudo isso daqui. Está aqui o nosso desenho feito. Temos lá em azul os nossos pontos de origem, em vermelho os pontos de transbordo e em verde os pontos de destino. Estão todos eles aqui representados. A gente vai conseguir fazer agora, quais são os nossos próximos passos aí nessa brincadeira? Uma vez que nós temos essas coordenadas, nós vamos conseguir calcular quais que são as distâncias entre esses pontos. E vamos utilizar essas distâncias como base lá para os nossos custos variáveis. Porque na maneira como nós estamos com os custos variáveis até agora, é tudo de maneira aleatória. Então pode ser que, por exemplo, o custo entre essa origem e esse ponto de transbordo esteja valendo 100. E entre essa origem e esse ponto de transbordo esteja valendo 5. Ou seja, sem qualquer relação aí de realidade de distâncias. Agora nós vamos conseguir criar uma matriz de custos variáveis que faça mais sentido. E daí, uma vez que nós tenhamos essa matriz de custos variáveis criadas, definimos lá também os nossos custos fixos, nós vamos criar o modelo e vamos resolvê-lo. Quando nós resolvermos, nós vamos associar. Bom, quais são os pontos de origem que estão abertos? De repente pode pegar e fazer o seguinte, que os pontos de origem que estiverem abertos, no lugar de desenhar aqui com um raio 5, desenhe com um raio 10, para deixar mais destacado. Ou no lugar de ser a cor azul, que seja uma cor preta, deixar aqui mais destacado que ele foi aberto. E a mesma coisa nós podemos fazer aí pensando nos pontos de transbordo e pontos de destinos para identificar. E além disso, se por exemplo, entre este ponto de origem e esse ponto de transbordo aqui existe transporte, que fique uma linha aqui ligando os dois para indicar que existe aqui quantidade transportada entre um e outro. Isso que nós vamos fazer aí na sequência, no próximo bloco aí, da nossa aula, que é a ideia de trabalhar com essa parte do desenho da solução em si. Tranquilo até aqui, pessoal? Perguntas? Exal, Michel, Emanuel, Juliana, Pedro, Michele, João, Bruna, Felipe. Por enquanto está tranquilo, professor. Tranquilo? Beleza? Tudo bem, aham. Legal. Então, gostaram dessa parte aí de conseguir fazer desenho? Bem legal. É cheio de Sim, detalhezinhos, né? Mas bem legal, professor. Então, e assim, é um negócio sem fim, tá? O que eu vou passar aqui para vocês são algumas coisas básicas, mas que vocês conseguem depois explorar bastante, tá? Vou colocar aqui um exemplo próprio, pegar só esse objeto aqui, né, do G. Se for pensar, olha o tanto aqui de métodos que nós temos. Então, os mais comuns, né, são desenhar lá um retângulo pintado, uma elipse e string. Você pode pegar, desenhar um string é você incluir texto, né? Mas
Pode desenhar, por exemplo, curvas de Bézier. Quem fez lá na matemática industrial, análise numérica e viu curva de Bézier, consegue fazer aqui esse desenho de curva de Bézier. Dá para desenhar curva, elipse, ícone, imagem, linha, caminho, polígono. Tem, assim, uma série de coisas para ser feitas. De maneira de regra básica, quando aparece aqui o draw, ele será sem ficar pintado. E o fio com ele pintado, com ele preenchido. Então, tem diversas coisas aí que vocês podem fazer e brincar em cima desses desenhos. Professor, posso Beleza? fazer uma pergunta? Claro. Esses desenhos, eles não representam ainda, por exemplo, quando a gente tem uma solução ótima, geralmente a gente tem um ponto, né? Esses desenhos não representam isso, né? Não, esses desenhos, os que foram feitos até agora, eles representam como se fossem os locais desses nossos possíveis pontos de origem, ponto de transbordo e ponto de destino. Ah, entendi. Então, se fosse pensar num caso, né, você tem um mapa de um estado, e daí tem uma indústria que vai decidir onde instalar as fábricas, onde abrir os CDs e quais clientes que vai atender. Esse desenho estaria ali representando esses locais. Ah, beleza, obrigada. Beleza? Tranquilo, pessoal? Mais alguma dúvida aí antes do intervalinho? Então, pessoal, vamos fazer aí um intervalinho rápido. 9h25 voltamos aqui, pode ser? Beleza, professor. Pode ser. Então, tá bom, vou parar aqui a gravação num momento.